Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e nós estamos aqui novamente para aprender juntos mais da Palavra de Deus. Dúvida na tela. Minha dúvida é porque Enoque e Elias não morreram. Se a Bíblia diz em Gênesis que após o pecado a morte passou a ser uma consequência do pecado, depois, mais à frente, Paulo também diz que a morte passou a todos os homens em Romanos 5,12. Se a morte passou a todos os homens, por que Enoque e Elias não morreram? Isso não é uma discordância dentro da própria Bíblia? Muito obrigado, querido irmão. Excelente observação. Nos dá a oportunidade de aprender mais um trecho da palavra. Por isso convido você, vamos até minha lousa de explicações e entender mais sobre esse tema, mas já vai deixando seu like. Abençoa o nosso trabalho, deixando seu joinha, deixando também o seu comentário. Vamos juntos então aprender mais da palavra. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Hebreus capítulo 11, versículo 5, que diz o seguinte: pela fé, Enoque foi trasladado, que significa aqui, no caso, ser levado de um lugar para o outro para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Esse verso aqui, então, explica o que nós já temos lá em Gênesis, que Enoque foi levado para o céu sem passar pela morte. Esse texto é um dos textos que confunde muitas pessoas, pois, de alguma forma, ele fere, entre aspas aqui, uma consequência que o próprio Deus estabeleceu na sua lei, nas suas regras, que é o fato de todos os pecadores morrerem. Sim, todos aqueles que pecaram, eles morrem. Isso foi estabelecido por Deus, daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouquinho nesse tema. Isso também é o que o Novo Testamento ensina e relembra pra gente de uma forma bastante clara que não tem como a gente interpretar diferente. Observe o texto que está em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte, olha só, passou a quem? Todos os homens, porque todos pecaram. Então observe que Romanos explica que todo ser humano pecou. Portanto, a morte passou a cada um de nós. Ok, como entender então diante de tudo isso, o fato de nós termos um personagem de nome Elias, famoso, e outro de nome Enoque, igualmente famoso, esses dois não passarem pela morte? Teriam eles sido homens perfeitos? A gente já percebeu que não, porque Paulo explica que todos os homens pecaram. Então, não tem jeito. Nós sabemos que não. Mas qual a resposta, então, para dois homens ferirem a regra aqui pela própria vontade de Deus que os leva para o céu sem passar pela morte? Nós vamos entender aqui no estudo todo o contexto, eu vou explicar alguns porquês, vou explicar também se nós poderemos não passar pela morte e depois a gente vai aprender onde que estão Enoque e Elias, ok? Então fique até o final que está imperdível o nosso estudo. Vamos começar entendendo um pouquinho a respeito do contexto amplo dessa questão da morte e desses dois homens não passarem pela morte. O que é contexto amplo, presbítero? Tem dois tipos de contexto. O primeiro é aquele que está bem pertinho do verso que você leu. A gente chama de contexto imediato, que está ali bem perto nos versículos próximos. O contexto amplo, ele está mais longe. Em outros versos da Bíblia, por exemplo, se você está lendo o Novo Testamento, ele pode estar lá no Velho Testamento e vai trazendo luz aos assuntos. E a gente vai começar por ele. Mas antes, embaixo desse vídeo, tem o botãozinho inscrever-se. Faça a sua inscrição aqui. Tem vídeo novo aqui no canal sempre de segunda a sexta, 15 horas para o seu crescimento. E quero dizer a você também que estão abertas as vagas do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Você vai aprender a Bíblia inteira através de videoaulas comigo. São 225 aulas já postadas lá na nossa área de estudo dos alunos e você tem a oportunidade também de tirar as dúvidas diretamente comigo, ok? Ou seja, você está estudando lá Gênesis, presbítero, eu não entendi essa questão dos dinossauros aqui, ó, na época de Noé. Você vai me mandar um zap que eu mesmo respondo. Temos um zap particular para os alunos para a gente estudar juntos e tirar todas as dúvidas. Embaixo desse vídeo você clica em cima da área de comentários. Primeiro comentário que está fixado é o link do nosso curso. Acesse, vamos estudar a palavra com toda a profundidade, vamos aproveitar o nosso tempo, vamos investir no nosso crescimento na presença de Deus.
Bom, dentro do contexto amplo, a Bíblia é bem clara quando ela afirma que existe uma regra que nós chamamos de regra geral. Qual é ela? A punição que Deus prometeu caso o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal e, nesse caso, evidentemente, pecasse. Diz o texto de Gênesis 2,17 o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Isso aqui é ordem, ok? E depois tem consequência. Porque no dia que você dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós temos ordem e consequência. O homem desobedeceu a ordem e ganhou a consequência. E a consequência é uma regra geral na vida de todo que peca. Todos nós pecamos, portanto, nós temos essa consequência na nossa vida. Essa consequência, ela inclui a morte física, conforme nós podemos perceber lá em Gênesis, também a morte espiritual, que é o afastamento de Deus, que depois o Senhor restabelece através da fé, né? E aí a gente vai avaliando a presença de Jesus futuramente e toda essa construção de Deus para que a gente pudesse se reconectar a Ele. No entanto, a morte física, ela é uma realidade que passou a fazer parte da vida do ser humano ali claramente em Gênesis como punição. Mais à frente, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também trabalha essa questão e relata claramente esse fato. Texto que nós já lemos, inclusive, mas quero relembrar aqui o último trecho, onde ele diz que também a morte, ela passou a todos os homens. Então, veja, essa regra geral de Deus, ela é clara, ela é absoluta, ela não tem como a gente discutir, ela se vê claramente na experiência prática. Você vê as pessoas morrendo, você olha para trás, os seus parentes morreram e possivelmente todos nós vamos morrer. E daqui a pouquinho eu vou explicar por que eu disse possivelmente nós todos iremos morrer. Então a morte é, portanto, uma regra geral na vida de todos os pecadores. Preste bem atenção nesse termo, regra geral. Bom, se é uma regra geral, por que então ela não se aplicou a dois homens, Enoque e Elias? Aqui que a gente começa a entender algumas questões a respeito de regras que Deus coloca e que a gente precisa ter em mente. Um fato bem interessante e importante que temos de ter na nossa mente quando a gente analisa regras é que as regras que o Senhor estabelece para os seres humanos não se aplicam a Ele mesmo. Então veja, Deus ele não está preso a essas regras, no sentido de que ele tem o poder de, inclusive, suspender algumas dessas regras que ele tem para um propósito determinado. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Lembra lá da jumenta de Balaão? Ora, jumentos falam? Evidentemente que não. A regra geral é que esse tipo de animal ele não conversa. Mas Deus suspende essa regra porque tinha um objetivo. Então as regras de Deus elas são dadas para nós estamos debaixo dela, Deus não. Isso significa que como aquele que faz as regras e as aplica, Deus tem toda a autoridade e poder para suspendê-las quando e se ele achar conveniente. Isso geralmente tem o nome de milagre. Deus os realiza para propósitos especiais, ok? E que não anulam as regras gerais. Então veja, quando Deus ele faz um milagre, por exemplo, vamos lembrar do Novo Testamento. Temos lá um coxo, um paralítico e a regra geral é o quê? Um coxo não vai andar, a perna dele está inutilizada. Mas quando Deus vai lá e restabelece as pernas e faz com que este homem, antes coxo, ande, ele está ali anulando a regra geral. Alguma coisa que era natural, porque ele tem um propósito, um objetivo. Não significa que todos os coxos vão passar a andar. A regra geral continua, mas Deus tem propósitos especiais quando ele faz algumas coisas. São coisas que chamam a nossa atenção, onde Deus está trazendo um ensino. Ele tem um objetivo. É exatamente o que ocorre quando Deus decide, então, suspender a regra da morte física, primeiramente para Enoque, lá no Velho Testamento, que foi levado para junto de Deus sem passar pela morte, conforme nós já vimos em Hebreus 11, 5. Então imagina as lições que esse caso provocou lá naquele momento. Naquela época que você pode lembrar, era uma época de homens extremamente malignos. Deus tinha objetivo. E depois, isso acontece também com Elias,
que subiu à presença de Deus em um redemoinho, ok? Não confunda aqui. Ele não subiu numa carruagem de fogo, como até alguns desenhos lá pintam, talvez de uma forma um pouco equivocada. Ele também não passou pela morte. Observe 2 Reis 2:11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Olha que interessante. Então veja, esse tipo de ação de Deus acontece diversas vezes nas Escrituras. Deus, em muitos momentos, suspende regras que estabeleceu para realizar milagres e para estabelecer propósitos que ele tem. Vamos a mais um exemplo para a gente lançar mais luz? Um exemplo claro, assim, que eu gosto muito de citar dentro da Bíblia é a abertura do Mar Vermelho. Quando os israelitas passam pelo meio do mar ali como um caminho seco. Pelas leis naturais da física que Deus estabeleceu, esse tipo de evento não ocorreria da forma como foi narrado na Bíblia. Se você for lá no Mar Vermelho, ele não vai abrir para você. Ele não estará aberto ali, está fechado, está do jeito que é o mar dentro da regra geral. Mas Deus suspende certas leis da natureza, da física ali naquele momento, leis que ele mesmo estabeleceu, portanto estão debaixo da autoridade dele, para fazer algo de acordo com o seu propósito. E aí a gente pode lembrar de vários momentos em que Deus fez isso. Lembra do sol parando lá no livro de Josué? Lembra de outros casos como água saindo da rocha lá no livro de Números? Lembra de outras coisas como, por exemplo, homens que não queimaram dentro de uma fornalha ardente? Deus pode revogar regras gerais para realizar propósitos pontuais, e esses propósitos pontuais não anulam as regras gerais. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais agora. Você sabia que eu e você, talvez nós também vamos ser como Enoque e Elias e nós não vamos morrer a morte física? Como assim, presbítero? Agora você me confundiu. Já vou te explicar isso. Lembrando aos irmãos que embaixo do nosso vídeo tem agora um botãozinho Seja Membro para os irmãos que querem contribuir com o nosso canal. Você pode acessar ali, escolher um dos 3 níveis e você estará abençoando esse canal e também ajudando os missionários que esse canal aqui sustenta há mais de 10 anos para a honra e glória do Senhor. Deus indica, irmãos, em sua palavra que Enoque e Elias, eles são como um tipo de modelo para o que ocorreria no final dos tempos. Ou seja, a morte física, ela não é algo que está fora do controle do nosso Deus. Falando sobre isso, o apóstolo Paulo nos revela que muitas pessoas, quando Jesus voltar pela segunda vez, não irão passar pela morte física, a semelhança de Enoque e Elias. Por isso que eu disse que talvez nós não iremos morrer. Se Jesus Cristo voltasse exatamente agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, nós estaríamos salvos dessa morte física. Observe o que diz 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Quando diz mistério aqui, significa algo que as pessoas não sabiam, mas agora passam a saber, já que ele revelou. Nem todos dormiremos. A palavra dormir aqui é uma figura de linguagem chamada eufemismo para a morte, ok? Nem todos morreremos, Paulo está dizendo, mas transformados, aí sim, seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então observe que ele está falando aqui do último dia, da volta de Cristo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, aqueles que já estavam mortos, e nós seremos transformados. Nós somos que estamos vivos agora, seremos transformados. Olha que interessante. Então, no dia da volta de Cristo, os servos que estiverem vivos não morrerão. Antes serão transformados e participarão do juízo e celebrarão a vitória com Cristo. Então, Enoque e Elias são modelos, assim como o próprio Jesus Cristo, de que a morte ela não é o fim, ela está sob o domínio de Deus e de que Deus vai cumprir todos os seus planos e propósitos. Agora, onde estão Enoque e Elias? Para onde eles foram levados? Para a gente finalizar, eu aproveito para responder uma pergunta que eu sempre recebo aqui dos meus leitores a respeito do lugar em que Enoque e Elias estão. Sobre essa questão, fica claro na Bíblia que eles foram servos fiéis, não é mesmo?
Então, eles são salvos, não tem como questionar a salvação deles. Sendo assim, onde que eles estão? Na presença de Deus. Eles estão no céu, de onde aguardam o dia do grande juízo final, onde Deus julgará cada um de nós. Agora, sobre essa questão, como ela é mais complexa, eu vou deixar seguir para você um vídeo na tela para você só clicar e aprender um pouquinho mais sobre essa questão a respeito de onde que fica a nossa alma depois que a gente morre. Já vou pôr o vídeo para você, mas antes lembrando que embaixo desse vídeo tem ali o link do nosso curso. Aceite o desafio, vamos estudar a Bíblia de forma mais profunda. Aqui o vídeo para você, o lugar onde a nossa alma vai ficar ou onde estão as almas daqueles que já morreram. É só assistir aqui e aprender o que a Bíblia diz. Até o próximo, fica com Jesus.